Bom dia, senhoras vereadoras, bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos. Senhor presidente, então, inicialmente a gente agradece, em nome da Eco Caxias, essa oportunidade de nós podermos continuar informando, continuar dando opiniões, inclusive, a respeito da nossa alimentação, porque comer é um ato político. Ou nós decidimos, ou alguém decide por nós. E eu penso que o maior espaço que existe para que se faça esse entendimento é o legislativo. Porque o judiciário, eles vivem em outro mundo. O executivo tem um pouco de dificuldade em trabalhar esta questão que é fundamental para nós. Então, por isso que a gente fez questão, junto com a diretoria da Eco Caxias, e com outras entidades em Caxias que lutam para, pelo menos, mostrar os benefícios do alimento sem veneno. Então, dentro desta visão, é que já o Ministério da Agricultura, ele diz o seguinte: a Semana dos Alimentos Orgânicos é comemorada em todo o país, entre os dias 25 e 31 de maio, e o evento foi criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o objetivo de difundir os produtos orgânicos, seus benefícios nutricionais, ambientais e sociais. E eu penso também que o Ministério diz isso porque os ministros e outros que estão naqueles escalões não comem transgênico ou não comem produtos altamente processados, que são aqueles produtos que estão nos prejudicando. Mas também tem um aspecto que ele é bem importante. Ou nós comemos ou comemos, não temos alternativa. Porque desde que a gente nasce, a gente já vai procurar uma teta para mamar, para poder se alimentar. E vai crescendo e vai comendo. E vai fazendo outras coisas, mas continua comendo. A gente vai brincar quando é criança, depois quando é jovem vai estudar, vai fazer atletismo e sei lá o quê, e quando fica mais maduro, com os 40, 50, já tem os filhos, mas continua comendo. E quando a gente está lá no fim, que a gente está morrendo, vamos dizer assim, alguém vai ter que dar comida para a gente. Então nós não temos alternativa. Essa é uma coisa que ela é inerente à nossa vida. Então, por isso que nós também temos este sonho de continuar lutando para que a gente possa ter uma boa alimentação, para que nós possamos ficar por aqui o máximo de tempo possível. Porque isso é a coisa que a gente sabe. Depois que nós formos embora, nós ainda não sabemos o que acontece, né? Mas, de qualquer forma, essa questão da alimentação, como eu disse antes, alguém está decidindo por nós e nós temos que reagir. Porque isso não é uma coisa que aconteceu agora, que aconteceu de repente. Isso vem de muito tempo. O uso dos venenos, já lá no tempo da guerra, né, nos anos 40, os norte-americanos utilizavam para destruir as plantações de arroz dos japoneses, que era a melhor forma que os norte-americanos tinham para combater o Japão durante a guerra. E com isso eles aprenderam boas técnicas. Aí, nos anos 50, então, foi desenvolvido um sistema no mundo que é chamada Revolução Verde, que propôs que se fizesse agricultura com veneno. E essa Revolução Verde, ela entrou no Brasil junto com a Aliança para o Progresso, que dizia que os brasileiros estavam passando fome e assim por diante. Só que nos Estados Unidos, quando foi criado este movimento, tinha 5% de pessoas que passavam fome. Hoje, nos Estados Unidos, tem 15%. Então, não resolveu o problema, criou outros problemas, porque, além de passarem fome, as pessoas estão doentes. E aí nós viemos, então, numa sucessão de fatos, e no Brasil nós tivemos... Aí as pessoas dizem que a ditadura foi uma coisa que não teve muita importância. Lógico, a ditadura, além de outras coisas, introduziu no Brasil o veneno. Porque o Golbery Couto e Silva, que era a eminência parda dos ditadores, ele era sócio da Dow Química,
e que tinha muitos interesses em cima dos venenos. Então, ele aumentou o interesse e o Brasil, a partir dos anos 60, começou a trazer muito veneno para as culturas. Mas tinha uma técnica, né? Que as pessoas que vendiam o veneno chegavam nos agricultores e diziam: olha, isso aqui é remédio, tu pode passar na tua cultura que não vai ter problema nenhum, que tu vai produzir, e nós garantimos a produção. E aí foi acontecendo. Porque até os anos 60, praticamente no mundo inteiro, todas as pessoas se alimentaram com alimentos orgânicos. Só dos anos 60 para cá é que a gente começou a se alimentar e, inclusive, ultimamente, a tomar água com agrotóxico, com veneno, com os diversos tipos de veneno. E a gente fala muito nos herbicidas, porque eles são muito sérios, mas tem outros venenos que se usam nas outras culturas, que é para combater uma série de coisas. Então, se nós não podemos fazer uma coisa de um jeito, mas vamos tentar conversar. O problema é que hoje não existe diálogo. Aproveitando, a nossa associação, sempre que uma administração assume, a gente procura o prefeito, Secretaria da Agricultura, para conversar a respeito disso, né? Lá em março do ano que o prefeito Daniel Guerra assumiu, nós fomos na secretaria, a pedido dele, falar com a secretária, e a secretária disse para nós que para ela era indiferente se a comida tinha veneno ou se não tinha. E até hoje ela não faz assistência técnica, e nem assistência técnica para a agricultura orgânica que vinha sendo feita, e nem assistência técnica para aqueles agricultores que ainda continuam trabalhando com veneno. Porque nas conversas que a gente tem por aí, nas reuniões que a gente faz, para conversar com os agricultores nos dizem assim: mas quem é que vai dar assistência técnica para nós parar de usar veneno? Então alguém tem que fazer isso. Porque Caxias é uma grande produtora de hortigranjeiro, principalmente. E esses hortigranjeiros poderiam ter uma produção maior, na minha opinião, e poderia, inclusive, dar muito trabalho para gente que não tem trabalho por aí. Porque hoje muitas pessoas saem do setor agrícola porque são substituídos pelo veneno. Só que quando nós usamos veneno, nós estamos dando emprego lá fora. As tecnologias estrangeiras é que estão predominando aqui e o veneno é importado. Então nós estamos tirando dinheiro das pessoas daqui, produzindo alimento com veneno e deixando que todas as nossas divisas, entre aspas, elas vão para o exterior. Por isso que nós estamos sempre com deficiência de trabalho, de emprego e assim por diante. Então, dentro dessa linha, a gente, sempre que é possível, né, a gente cita alguns exemplos, porque a melhor coisa que tem para a gente, às vezes, explicar as coisas é com exemplos. Então, nós, aqui em Caxias, já em 1990, começamos feira ecológica. Mas aí depois, por dificuldades com a própria administração e com dificuldades de produção de alimentos orgânicos, os agricultores que vinham fazer feira em Caxias, que não eram os de Caxias, eles começaram a ir a Porto Alegre, e hoje em Porto Alegre, agora em outubro, a feira orgânica, a feira ecológica de Porto Alegre vai fazer 30 anos. Todos os sábados, os agricultores vão lá levar os seus alimentos para que as pessoas de Porto Alegre consigam comprar e se alimentar bem. Essas feiras em Porto Alegre, hoje já tem mais de 20 feiras ecológicas, porque a produção orgânica ela vem aumentando sistematicamente, porque em alguns municípios, por exemplo, aqui pertinho, né, Farroupilha, Bento, Garibaldi e outros municípios aqui da região, as prefeituras elas viabilizam assistência técnica, porque para nós também é assim, ó, se uma família de agricultores usar 1 litro de veneno a menos, para nós é uma vitória. Porque quanto menos veneno nós tivermos espalhado por aí, muito melhor, né? Porque além de contaminar os alimentos, e as pessoas pensam que lavando o alimento, coisa assim, não tira, o veneno está lá dentro, né? Mas a gente vem então falar isto aqui
porque a gente pensa que a Câmara de Vereadores pode viabilizar eventos para nós, ao menos, ter a contrapartida. Bom, eu digo que o veneno está na fruta, mas pode vir aqui alguém e dizer que não está, então nós vamos discutir como é que é este processo. Mas é como eu dizia, se o Poder Legislativo, que é aquele que nos representa, né, não fizer isto, né, nós não temos como evoluir. Aí, em muitas ocasiões, eu ouço e acompanho, né, todos os movimentos aí, que nós temos que arrumar dinheiro para o hospital geral, porque tem... Sim, mas quantos doentes estão lá que ficaram doentes na lavoura e foram lá se tratar, mas só que o hospital não diz que ele veio aqui com uma insuficiência respiratória porque ele foi atacado por um veneno, qualquer coisa assim. Então, se nós trabalharmos em cima das causas que provocam as doenças, eu penso que o dinheiro que hoje tem nos hospitais é suficiente. Mas nós temos que aplicar onde? Temos que aplicar no ensino, na educação, na formação das pessoas. E os agricultores, hoje, eles até nem têm tanta culpa. Por quê? Lá atrás eles sabiam trabalhar veneno. Nos últimos 50 anos eles desaprenderam. O nono pode ser que ainda saiba. O pai é mais ou menos o filho, hoje não sabe mais trabalhar sem veneno. Então qual é a alternativa? Tem que ter uma formação. E nessa questão da formação nós temos um problema sério. O ensino superior em Caxias, quem forma melhores profissionais para a área da agricultura sem veneno é o curso de biologia. Porque o curso de agronomia aqui de Caxias deve ter uma disciplina de 4 horas num semestre que fala sobre os orgânicos assim por alto. E os alunos, eles já estão condicionados que não podem produzir sem veneno. Tipo, mas peraí, o curso universitário da universidade, ela é uma universidade aí comunitária, sei lá, bom, vamos discutir com essa turma, né? Porque, na verdade, quem nos traz a saúde são os agrônomos, é o nosso alimento. Pois quem cuida das nossas doenças são os médicos. E nós estamos um pouco, na minha opinião, invertida, mas nunca é tarde. Como eu disse, são 30 anos que a gente milita e, para mim, não tem problema lutar mais 30 anos. Eu vou estar aí para a gente conseguir fazer isso, né? Mas se eu não estiver, outros estarão, né, Flávio Cassino? A gente, ao menos... Então, ainda mais consumindo orgânico. Tem a Escola Família Agrícola, que é uma escola excelente. Os meninos ficam uma temporada na escola durante o mês, depois vão para casa e tal. A Escola Família Agrícola também, até o governo municipal de Caxias, em uma época, dava um apoio, hoje nem isso não faz mais, né? Então, essa questão da formação, não adianta, ou nós nos formamos, e aí vem na sequência a questão assim, nós temos, e eu acho bem importante, a gente viabilizar os esportes, só que assim, esporte sem alimentação sadia não tem esporte. Como é que a pessoa vai fazer qualquer tipo de esporte se é mal alimentado? Não tem como fazer isso. Então, todas essas questões a gente está trazendo aqui, como a gente leva para todos os locais onde a gente vai fazer conversa, nos hospitais, nas escolas, nos grupos de mães, nos grupos de pais, nos grupos de igreja, né? Para que as pessoas entendam. Porque, assim, parece que como o alimento a gente tem que fazer todos os dias, parece que ele é irrelevante. Então, a gente vai no mercado, pega lá qualquer coisa que a indústria botou na prateleira como mercadoria, mas nós, ingenuamente, vamos lá e pegamos e ingerimos como alimento, que não tem nutriente. E nós também não temos o hábito de olhar lá o que é que tem dentro daquela embalagem, né? E espertamente, a indústria colocou lá ingredientes, não colocou alimentos. Então, nós estamos comendo ingredientes. Eventualmente, dentro de uma caixinha, de uma latinha, tem algum alimento. Eventualmente. Isso é só a gente conferir. E aí nós vamos começar a fazer a diferença, inclusive com o PROCON. O PROCON esteve aqui e não falou uma linha a respeito de alimentação, que para mim é o maior problema. Porque se nós não temos bons alimentos, não teremos nada do resto, né? Mas, lógico, isso é uma opinião de quem já está há 30 anos militando nessa área, na defesa, então, da boa alimentação.
Mas tem um aspecto também que eu gostaria de abordar aqui, nesses minutos que me restam, que é a questão do tal do agronegócio. O agronegócio no Brasil é um problema sério. Do jeito que ele é feito, ele está nos trazendo cada vez mais dificuldades. O jornal O Sul, aí de fevereiro, orgulhosos com serem o celeiro do Brasil, estados do agronegócio estão falidos. E isto aqui aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós estamos falidos principalmente por causa do agronegócio, da forma que ele foi feito. E nós podemos e devemos aprofundar essa pesquisa. O transgênico, então, depois da Revolução Verde, aí não chegava só colocar veneno, tinha que mudar geneticamente a semente para que nós ficássemos dependentes. Então, as empresas que produzem sementes, e isto, inclusive, a questão da semente, eu vou dizer agora para não esquecer, um povo sem semente é um povo escravo. E o sistema do capital quer nos tirar todas as sementes para que nós só obtivermos sementes compradas do capital. As nossas nonas, nossas mães lá atrás, todos os anos, elas recolhiam as sementes e plantavam no ano seguinte, e nós sempre tínhamos a renovação de sementes. Estas sementes que dizem que estão guardando lá, num cofre, não sei aonde e tal, elas vão ser plantadas daqui quanto tempo? E elas vão germinar ainda com as mudanças climáticas que estão acontecendo? Agora, se a semente é recuperada todos os anos pelos nossos agricultores, pela agricultura familiar, que é quem nós devemos defender, independente se usa veneno ou não, aí é uma outra discussão. Mas no Brasil nós temos que ter agricultura familiar. Ou a agricultura familiar avança, ou nós apoiamos e nós insistimos para que no Brasil continue a agricultura familiar, em detrimento do agronegócio, nós poderemos ser um país futuramente livre e independente. Agora, até que nós continuarmos apoiando o agronegócio do jeito que nós estamos, apoiando o organismo geneticamente modificado do jeito que nós estamos fazendo, nós vamos ser mais colônia cada vez. Porque hoje, soja transgênica, milho transgênico, algodão transgênico e outros, eles, além da transgenia, têm dentro deles a inclusão do veneno. E nós somos prejudicados três vezes. Uma por comer veneno, outra pela contaminação da alteração genética e outra por não ter os nutrientes que nós, como pessoas humanas... Porque assim, não tem problema ter a máquina que faz a comida para mim, só que o meu organismo ele ainda não aceita uma pílula. Ele aceita que eu coma todos os dias feijão, arroz, batata e cenoura, não sei o quê. Né? Então, agora, futuramente, quando nós tivermos a capacidade de trocar o nosso estômago e botar que ele só com uma pílula depois nos alimente, tudo bem. Né? Então, nós compramos a semente transgênica, nós plantamos a nossa terra, nós compramos o fertilizante para que ela germine, nós compramos o adubo para que ela cresça, importamos tudo isso. Hein? Nós compramos as máquinas, porque o Brasil hoje não produz uma máquina para o agronegócio. O Brasil, Caxias, inclusive, produz máquinas para a agricultura familiar. Produz enxada rotativa, produz roçadeira e tal, que a agricultura familiar usa. Agora, para o agronegócio nós não produzimos nada, é tudo importado. E aí depois, quando está quase pronto, vou usar o exemplo da soja por enquanto, né? Aí, porque a soja, como qualquer coisa, né? Um hectare fica pronto, o outro não fica. Tá? Então, para ficar tudo homogeneizado, aí passa, depois de ter usado o glifosato em toda a cultura, passa o 2,4-D. O 2,4-D é um veneno do antigo agente laranja que era usado no Vietnã para desfolhar as árvores e matar os vietnamitas. Então, usa na lavoura de soja, aí depois, então, vem a máquina... Só mais um minuto. Vem a máquina, colhe todo o soja, aí depois ensaca ou não ensaca e manda para fora. Mas eu gostaria de ver a planilha. Essa planilha não paga o valor do soja, porque quem faz o preço não somos nós. É a Bolsa. E então nós vamos ficar nesta dependência. E o algodão, eu só quero dar mais um detalhe.
Só que a roupa de algodão contaminada com glifosato, ela está causando doenças nas pessoas porque o glifosato fica dentro do algodão. Então, nós temos que conhecer e saber de quem pode contestar que nos diga que isto não é possível. Bom, senhor presidente, então, nós temos esta intenção de provocar, de fazer com que a gente pense um pouco, né, nessa questão da alimentação. Nós temos muita mais coisas, nós temos a questão do preço também, né, porque essa questão do preço é uma questão muito delicada, que nós temos que avaliar, porque se tem preço barato é porque não tem tudo aquilo que deveria ter, não tem os nutrientes, não tem um alimento saudável. Então, a nossa vinda aqui é para dizer que nós pensamos que temos que evoluir nessa proposta da produção de alimento orgânico, principalmente da agricultura familiar, que é um dos pontos da economia de Caxias que pode crescer e que deveria crescer, porque o turismo, por exemplo, não vem para cá, porque se nós informarmos aos turistas que aqui se come orgânico, muita gente vai fazer turismo em Caxias. Então, em todas as áreas, o alimento é muito importante, porque não existe nenhum tipo de reunião ou de confraternização que se faça que não tenha alimento. Então, por isso que nós viemos aqui, agradecemos o espaço e contamos, então, com o apoio de todos os vereadores e da comunidade caxiense para que a gente possa avançar nesta proposta da alimentação orgânica. Obrigado, Nobre.